Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Fala pessoal do Anatocast, tudo bom? Muito bem-vindo a mais uma Anatoaula aqui com a gente, ó, no nosso canal Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olha só pessoal, eu já vou deixar tudo aqui de lado, tá joia? Todos os nossos canais de comunicação. Então tem aí o nosso perfil no Instagram, o nosso grupo público do Telegram, o nosso e-mail, o nosso site, o nosso WhatsApp. Vocês podem interagir aí com a gente a qualquer momento, enviando perguntas, dúvidas, críticas, elogios, sugestões, enfim, se comunica aí com a gente, ou aqui mesmo, ó. Vocês podem deixar aí embaixo aí nos comentários aqui nesse nosso vídeo, qualquer coisa que vocês queiram comentar, falar, elogiar, perguntar, que a gente vai interagir aí com vocês. Beleza? Aproveitando você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita aí, ó, se inscreve, tá já? Começa a seguir aí o nosso canal e ativa o sininho das notificações para você ficar recebendo aí sempre as nossas atualizações. Beleza? Então vamos seguir para a nossa aulinha de hoje, que é uma aula, ó, extremamente importante, tá já? Hoje a gente vai comentar sobre o plexo braquial. Eita, que é um assunto, né? Nem todo mundo gosta, o povo às vezes confunde ali aqueles emaranhados de nervos do nosso plexo braquial. Tenha calma, tá já? Vamos explicar tudo devagarinho. Essa aula é mais uma aula de organização estrutural do nosso plexo braquial, tá já? Então, olha só, esse assunto foi trabalhado no nosso canal de podcast, tá já? Na segunda temporada, lá no episódio de número 7. Então, para você ainda que não conhece o nosso podcast, aproveita, ó, todos esses tocadores que vocês estão vendo aí abaixo, tá já? Vocês podem acessar, procura lá pelo Anatocast, que você vai encontrar o nosso canalzinho lá de podcast, com 3 temporadas já lançadas aí para vocês, tá já? Quem está chegando pela primeira vez aqui é o nosso canal, ó, muito bem-vindo, tá já? Eu sou o professor Vitor Caiafo, sou professor adjunto de Anatomia Humana, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, no campus do Agreste, na cidade de Caruaru. Beleza, galerinha? Então, ó, vem com a gente e vamos nessa, tá? Então, como a gente já comentou, essa aula é mais para a gente entender a parte estrutural de organização dos componentes que formam ali o nosso plexo braquial. Então, a gente vai comentar um pouco sobre as suas raízes, sobre os troncos do plexo braquial, sobre as divisões ou os ramos desses troncos do plexo braquial e também sobre os fascículos do plexo braquial. Tá já? Em uma outra anatoaula, que virá logo em sequência, aí a gente vai ver sobre os ramos nervosos, tá? Os nervos motores principais que partem desse plexo em direção a inervar os músculos dos membros superiores. Tá já? Então vamos começar entendendo o que é esse plexo braquial. Que estrutura é essa tão importante que todo mundo fala e que às vezes algumas pessoas costumam ali confundir alguns elementos que compõem, né, que fazem a parte estrutural desse plexo. Olha só, o plexo braquial, na verdade, é um conjunto de nervos, tá? Ou de ramos nervosos, principalmente motores, de característica motora, que normalmente inervam os músculos dos membros superiores. Dentro dessa organização, desse complexo nervoso, aí tem alguns segmentos que fazem parte desse plexo. O plexo normalmente inicia com as raízes ventrais, ou as raízes motoras dos nervos espinhais. Essas raízes se juntam, formam os troncos se ramificam, formam os ramos se unem, formam os fascículos, e depois a gente tem alguns ramos terminais, ou os nervos, que de fato vão sair em direção aos músculos dos membros superiores. Então, de uma forma geral, é um conjunto, tá? Um aglomerado, um complexo nervoso de fibras nervosas, de nervos, tá já? Que são normalmente responsáveis pela inervação dos músculos dos membros superiores. Então, isso é o plexo braquial. Esse conjunto nervoso, tá? Um emaranhado de nervos que são normalmente especializados em conduzir a informação motora em direção aos músculos dos membros superiores. E onde se localiza esse plexo braquial? Olha só, normalmente a parte inicial do plexo, principalmente ali as suas raízes e os troncos, tenham calma que a gente vai comentar sobre essas raízes e esses troncos, tá já? Normalmente inicia-se ali na região do pescoço, quando partem, né, essas raízes motoras principais, esses ramos ventrais dos nervos espinhais, quando partem da medula espinhal a nível do pescoço, tá já? Eles partem e caminham pela região do pescoço, passando por entre
os músculos escalenos do pescoço. Nós temos 3 músculos escalenos no pescoço e passando entre eles a gente tem algumas fibras desse plexo braquial. Então ele inicia-se desde a emergência, desde a partida das raízes nervosas na região da medula espinhal, passa pela região do pescoço por entre os músculos escalenos e caminha até a região axilar, aqui ó, formando todo esse emaranhado nervoso aí desse complexo de nervos que é o nosso plexo braquial, tá certo? Bom, e os plexo braquial, o plexo braquial, esse conjunto de nervos se origina, tá, na região da medula cervical, na região da medula espinhal, transitando aqui pela coluna, pela região cervical da coluna vertebral. Olha só, na região da coluna vertebral, nós temos 7 vértebras cervicais, numeradas de C1 até C7, não é isso? Agora, quando a gente fala de nervos cervicais, nós temos 8 pares de nervos cervicais, numerados de C1 a C8. Cuidado para você não confundir as vértebras cervicais, que vão de C1 a C7, com os nervos cervicais que vão de C1 a C8. Então, cuidado para você não confundir e misturar essas coisas. São 2 coisas diferentes. As vértebras são 7. Os nervos são 8. Tá? E, dentre esses 8 nervos cervicais, da região de C5, C6, C7, C8 e o primeiro torácico, T1, a gente tem as raízes iniciais do plexo braquial que vão formar todo esse complexo nervoso do nosso plexo. Então, ó, os nervos espinhais, esses nervos que partem da medula espinhal, desde o primeiro até o último, eles são nervos mistos, que têm um componente sensitivo e que tem um componente motor. Quando a gente fala do plexo braquial em si, a gente está falando prioritariamente do componente motor, que normalmente são as raízes ventrais desses nervos espinhais. Então, quando a gente fala que o plexo braquial apresenta as raízes de C5 a T1, são normalmente esse componente mais ventral dos nervos espinhais, que são as raízes de C5, C6, C7, C8 e o primeiro nervo torácico, T1. Esses são os segmentos iniciais, ou o segmento, né, das raízes inicial do plexo braquial. Essas 5 raízes, algumas delas vão se unir para formar o que a gente chama agora de tronco nervoso, ou tronco do plexo braquial. Então preste atenção aqui nessa imagem, olha. As raízes de C5 e C6, as duas mais superiores do plexo, C5 e C6, ó, vão se unir, ó. Vão se unir C5 com C6, vão se unir e formar um tronco único, uma via única, que é o tronco superior do plexo braquial. Aqui, ó, C5 mais C6 se une formando o tronco superior. C7 sozinha, C7 não se une com ninguém. C7 continua independente de forma individual. Ela vai mudar de nome. Aqui era a raiz nervosa de C7 e aqui ele vai virar tronco médio do plexo braquial. Então C7 sozinha vai dar origem ao tronco médio. Já C8 mais T1, essas duas raízes nervosas mais inferiores do plexo braquial, C8 mais T1 também vão se unir para formar o tronco inferior do plexo braquial. Olha, superior, médio e inferior tem a ver com o posicionamento, mais superiormente ou mais cranialmente, a posição mais intermediária e uma posição mais inferior. Então, o tronco mais superior, que é o tronco superior do plexo braquial, é formado pela união das raízes mais superiores do plexo, C5 e C6. O tronco médio é formado pela raiz intermediária, que é a raiz de C7. E o tronco inferior, formado pelas duas raízes mais inferiores, C8 e T1, se unem e formam o tronco inferior do plexo braquial. Então nós temos 3 troncos nervosos no plexo braquial. O tronco superior, formado por C5 e C6, o tronco médio, formado por C7, e o tronco inferior, formado por C8 e por T1. Tá já? Beleza aí? Então esse é o segundo componente estrutural, né, na organização do plexo braquial. Aí esses troncos, eles vão se ramificar, eles vão se subdividir em umas estruturas chamadas de ou divisões
ou chamadas de ramos. Cada tronco desse, olha, presta atenção que a gente tinha 5 raízes nervosas, C5, C6, C7, C8 e T1. Dessas 5 raízes nervosas, 2 se juntaram em cima, C5 e C6, formaram o tronco superior. 2 lá de baixo, C8 e T1, se juntaram, formaram o tronco inferior. E C7 sozinho é o tronco médio. Então, das 5 raízes, formamos 3 troncos. Agora, dos 3 troncos, cada tronco desse vai se subdividir novamente em 2 ramos. Um ramo anterior e um ramo posterior. Ou também chamado um ramo ventral e um ramo dorsal. Cada tronco desse tem uma divisão anterior e uma posterior. Uma divisão anterior e uma posterior, uma divisão anterior e uma posterior, de modo que nós temos 3 troncos, então nós temos 6 divisões, ou 6 ramos, sendo 3 anteriores, sendo 3 posteriores. Tá joia? Essas são as divisões, ou os ramos, tá joia? Do plexo braquial. Aí preste atenção aqui agora na imagem, ó. Cadê o meu apontador? Opa, volta aqui. Preste atenção aqui agora. As divisões aqui, ó. O tronco superior se dividiu, ó, numa divisão anterior e numa divisão posterior. O tronco médio se dividiu de novo, ó, numa divisão anterior e numa divisão posterior. E o tronco inferior se dividiu novamente, ó, numa divisão anterior e numa divisão posterior. Esses termos anterior e posterior têm a ver com uma artéria que passa aí, que normalmente é artéria subclávia. Normalmente é artéria subclávia. Então, os segmentos nervosos, esses ramos nervosos que dirigem-se anteriormente, ou que tem um caminho anteriormente a essa artéria subclávia, são as divisões anteriores. As divisões posteriores são porque elas transitam posteriormente a essa artéria subclávia. Beleza? Tranquilo? Aí agora preste atenção. Essas divisões, de novo, elas vão se unir. Então a gente tinha as raízes que se uniram nos troncos. Os troncos se dividiram nos ramos. Os ramos vão se unir novamente para formar os fascículos. Fascículos ou cordões nervosos. Então, olha aqui na imagem comigo e acompanha. Preste atenção, olha. Volta aqui. Ó, aqui. As divisões anteriores, ó, anterior e anterior, dos troncos superior e médio, essas duas divisões anteriores do tronco médio, mais a do tronco superior, vão se unir aqui, ó, para formar um fascículo. Para formar um fascículo chamado de fascículo lateral. Porque fica mais lateralmente localizada a essa artéria aqui, ó. Essa artéria aqui agora é a artéria axilar. Artéria axilar. Olha, a artéria axilar e a artéria subclávia é o mesmo vaso, só que recebe denominações diferentes de acordo com o local onde ela se localiza, tá? No caso aqui, ó, a divisão anterior do tronco superior com a divisão anterior do tronco médio, essas duas divisões, ou esses dois ramos, se unem para formar o fascículo lateral. Beleza? A divisão anterior, sozinha, do tronco inferior, continua sozinha e vai originar o fascículo medial. Por quê? Medial? Porque está mais medialmente localizada em relação à artéria axilar. Agora, as 3 divisões posteriores, seja do tronco superior, do médio ou do inferior, essas 3 divisões posteriores, ó, aqui, essa posterior e essa posterior, se unem e vão formar o fascículo posterior. O fascículo posterior, como o próprio nome diz, vai passar posteriormente à artéria axilar. Aqui atrás, ó. Posteriormente à artéria axilar. Então, na verdade, existem 6 divisões, 3 anteriores e 3 posteriores, e essas divisões, algumas delas vão se unir para formar 3 fascículos. As divisões anteriores do tronco superior e médio formam o fascículo lateral. A divisão anterior sozinha do tronco inferior vai formar o fascículo medial. E as 3 divisões posteriores dos troncos superior, médio e inferior vão formar o fascículo posterior. Então, nessa outra imagem aqui, a gente tem, ó, a formação, né, desses fascículos, tá? Então, presta atenção na imagem, ó. Aqui a gente tem a artéria, tá joia? Artéria, no caso subclávia, tá?
ou artéria axilar, vai depender às vezes da localização dela se encontra. E aqui a gente tem os troncos, ó, superior, médio e aqui atrás, ó, o tronco inferior, tá? Presta atenção aqui agora. Do tronco superior, ele tem as duas divisões. As divisões anteriores, ó, do tronco superior com a do tronco médio vão se unir aqui, ó, para formar o fascículo lateral, tá? A divisão anterior, que é essa, ó, a divisão anterior sozinha do fascículo, do tronco inferior, vai formar o fascículo medial. E as três divisões posteriores, aqui, ó, um tracejado, as três divisões posteriores do tronco superior, médio e inferior, vão se unir aqui atrás, ó, atrás da artéria axilar, para formar o fascículo posterior. Tá? Fascículo posterior. Então o plexo braquial inicia nas raízes C5, C6, C7, C8 e T1. Essas raízes C5 e C6 se unem superiormente para formar o tronco superior. C7 continua C7 sozinha, vai dar origem ao tronco médio. C8 e C1 vão se unir para formar o tronco inferior. Tá certo? Os troncos vão se subdividir nos ramos anteriores e posteriores, ou divisões, ventrais e dorsais. Tanto faz, como você queira chamar. As divisões anteriores do tronco superior e médio vão formar o fascículo lateral. A divisão anterior do tronco inferior, ela sozinha, isolada, vai formar o fascículo medial. E as três divisões posteriores do tronco superior, médio e inferior, as três posteriores, vão se unir e vão formar o fascículo posterior. Agora, tanto das raízes, dos troncos, dos fascículos, a gente tem a saída dos ramos, dos nervos que são originados a partir do plexo braquial, que então vão se dirigir aos músculos dos membros superiores, em especial, para fazer com que esses músculos possam se contrair e você realizar suas atividades normal do seu cotidiano, tá já? Então, essa é a estrutura organizacional, tá? Os componentes estruturais do nosso plexo braquial. Raízes, troncos, divisões ou ramos e os fascículos. Tá joia? Além, claro, dos nervos que a gente vai comentar na próxima anatoaula, esses nervos e para cada músculo, qual é o nervo que vai se dirigir para cada músculo desse aí dos nossos membros superiores. Tá joia? Então vou deixar aqui algumas referências para vocês, né? Alguns livros, alguns materiais aqui, ó, o nosso podcast, algumas videoaulas de colegas aqui do próprio YouTube, tá joia? E você que ficou com a gente até o final, essa foi a aulinha do nosso plexo braquial. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Se você gostou, aproveita. Vai aí, curte o vídeo, dá um like, né? Deixe seu comentário, seu elogio. Se não segue ainda o Anatocast, clica aí para se inscrever no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro aí de todas as atualizações aqui do nosso canal. Olha só, Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.